Final do século XIX, início do século XX, uma certa corpulência ela é aceitável como sinônimo de distinção, de riqueza, mas desde que a sua cintura seja extremamente marcada, daí os espartilhos. Sim. Mas não se falava em emagrecer, obesidade era um termo que não existia, não se falava disso. Falava em robustez, em corpulenta, às vezes até como elogio, desde que você fosse contida nos gestos e nos movimentos por esse espartilho. Quando chega os anos 20, o espartilho sai de cena e vem aquelas roupinhas mais leves, mais fluidas. Portanto, o corpo, como ele não tinha uma sustentação, uma amarração, um suporte, ele teve que ser mais magro. Então, os jornais, as colunistas, as conselheiras, que se passam por amigas íntimas dessa leitora, sim, elas começam a preconizar que o corpo magro é o corpo que vai poder ficar leve dentro daquela roupa. Nos anos 30, vem um discurso médico com relação à obesidade. E já começam a classificar a obesidade. Anos 40, a gente tem uma entrada da indústria farmacêutica de cosméticos muito pesada, junto com Hollywood. Anos 50, o padrão da Miss curvilínea, mas com a cintura cada vez mais fina. Quando chegam os anos 60, vem essa mulher extremamente magra, o modelo era Twiggy. Twiggy com 1,76 m, pesava 43 quilos. Este era o modelo de beleza. E por que nos anos 60? Porque surgiu uma personagem nos anos 60 que ela alterou toda a história da moda e toda a história da vestimenta. A mulher jovem. Até os anos 50, as manequins que desfilavam naquelas grandes boutiques do Rio de Janeiro, que aquelas senhoras, a elite ficava lá assistindo aos desfiles, eram manequins com mais de 25 anos. Até nas fotografias do jornal, eram mulheres com mais de 25 anos. A partir dos anos 60, a adolescente, ela passa a ser a nova estrela do jornalismo, das páginas femininas, dos suplementos, das colunas sociais. Surgem os brotinhos, eles chamam de carne fresca. Eles têm orientações e dicas para as mulheres com 20. Cuidado, você já não tem mais o frescor da menina de 16. Pensa você lendo isso todos os dias. Aí você me pergunta, mas por que você foi estudar um jornal e não as revistas femininas? Se a revista feminina tem uma periodicidade mensal, eu encontrei no Correio da Manhã colunas femininas todos os dias. Você imagina um jornal que era produzido no Rio, lido no país inteiro, todo dia uma coluna falando para você se olhar no espelho 6 vezes ao dia, se pesar não sei quantas vezes, que a balança é a sua melhor amiga. Era muito engraçado, né? Porque eles criavam, esses leitores, né, esses interlocutores, esse processo de intimidade. Era como uma dica diária ali, olha, total. Me escuta. Sim, eu sou sua amiga. Isso. Eu estou falando isso para o seu bem. Eu sou a sua melhor amiga. Sim. E se você me ouvir, você vai alcançar o sucesso. Você citou uma palavra que é exatamente isso. A história da beleza, ela é muito interessante, porque você tem... Até o século XIX, mais ou menos, a beleza, ela era um dom divino. Sim. Jussara nasceu bonita porque Deus quis, não há o que fazer, tanto é que você não podia fazer muita coisa, você tinha que ser do jeito que Deus te fez. No início do século XX, a beleza, ela é um dom da natureza. Você pode mudar um pouquinho com a indústria farmacêutica ali, mas pouco, não altera o que a natureza fez. E assim foi até os anos 50. Quando chegam os anos 50 e em diante, isso prevalece até hoje, beleza é obrigação. Você é responsável por ter perseverança e pelo autocuidado. A gente está ouvindo tanto falar em autocuidado agora, nessa pandemia. As skincare. Gente, o discurso continua. E se você é gorda e se você é velha, você é uma fracassada. Sim. Você é uma desleixada. Você fracassou na autoapropriação do seu corpo. E esse movimento ignora todas as questões até fenótipas, né? Gente, tudo. Então, assim, tem pessoas que... É tudo multifatorial. Sim, igual o padrão estabelecido é o eurocêntrico, que são mulheres magras, finas, sem curva nenhuma, e aí a gente vai vir aqui para uma questão histórica brasileira. Nossa, com essa beleza. Sim, exatamente. Da multiplicidade, né? Uma dúvida que me surgiu, Renato, durante esse processo de pesquisa,
Citou-se, por exemplo, a questão de como é que a mulher brasileira foi vista fora daqui nesse processo de embelezamento, que a gente sabe que houve uma hipersexualização do corpo feminino brasileiro. Sim, mas o que chegava nos jornais, do Correio da Manhã, eu falo do Correio da Manhã, gente, mas poderia ser outro jornal do mesmo período, e eu gosto muito de explicar isso. Jornal, imprensa, é caixa de ressonância. É um discurso que está circulando na sociedade, são ecos. Sim. Ele pauta, mas ele é pautado. Então tem que ser o discurso que está circulando. Então, na verdade, a mulher brasileira, ela não era o modelo. A europeia que era o modelo, e até quando surgiu a minissaia nos anos 60, eles falavam assim, olha, as americanas, as parisienses, sempre as parisienses em primeiro lugar, já estão usando. Veremos o que acontecerá com as brasileiras. Quer dizer, elas nunca eram protagonistas. E com relação às minissaias, anos 60, a saia encurtou, o corpus à mostra, o biquíni nas praias, aí surgiu o inimigo número 1 das mulheres, que desde então nós não temos um minuto de paz. Ele já, claro que já tinha sido detectado pela medicina nos anos 30, mas nos anos 60 virou título, manchete de todas as páginas femininas, que é a celulite. Ninguém via, então ela não existia. A partir do momento que os corpos estão à mostras, começaram a apontar o dedo, mas você tem celulite. Quem não tem celulite? Qual a mulher que não tem celulite? Mas ela virou a inimiga número 1, aquela que tem que ser perseguida, e se ela não for extirpada, a fracassada é você. Isso é muito pesado, gente. Muito. E isso reverbera até hoje, né?